Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia num versículo que eu gosto muito e eu acho que tem tudo a ver com a nossa pequena palestra de hoje, que eu vou fazer com vocês. É Mateus 11, versículos 28 e 29. Eu tenho uma versão um pouquinho mais atualizada, mas também acho que uma versão que dá para saber. Todo mundo conhece esse verso, principalmente o 28, ele é muito falado, ele sempre está escrito aí em vários lugares. E diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Eu acredito que a minha versão seja um pouquinho diferente das de vocês, mas é uma versão aí que eu tenho. E eu gosto muito desse versículo, né? De que Deus fala para a gente se achegar nele para que a gente possa ter esse descanso aí para a alma. Eu vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre saúde mental. A nossa semana é Restaurando a Saúde, e ela vai ter temas bem interessantes aí voltados para a nossa área de psicologia. Para quem ainda não sabe, eu sou psicóloga formada, me formei ano passado, e a gente vem falando um pouquinho sobre essas questões da saúde mental, que não são muito faladas, mas são de grande importância. Não sei quantos já ouviram falar sobre Janeiro Branco. Alguém aqui já ouviu falar sobre Janeiro Branco? Poxa, Janeiro Branco é algo que é muito falado, mas também não muito falado assim, né? Então, a partir de hoje, vocês vão saber, então, o que é o Janeiro Branco. O Janeiro Branco, ele é o mês da saúde mental. E por que janeiro, né? A gente se pergunta, se for durante o ano aí, tem vários meses em que a gente trata de algumas questões sobre o físico, o mental. Então vai desde o Setembro Amarelo também, que é o mês do suicídio, tem do câncer de mama, tem aí da saúde masculina também. Tem vários meses que eles puxam aí para as nossas saúdes, né? E o Janeiro Branco, janeiro porque é o mês em que todo mundo faz uma proposta para a vida, né? É aquele mês em que a gente chega e fala: não, esse ano eu começo a minha dieta, esse ano eu mudo de trabalho, esse ano eu mudo de vida. Então janeiro geralmente é um mês que a gente faz muitos planos para a nossa vida. Então foi incluso janeiro branco como o mês da saúde mental, que é o mês em que você vai ali fazer toda a sua reestruturação quanto à sua saúde física, por que não para a sua saúde mental, né? Então o janeiro branco ele surgiu a partir daí, onde a gente busca esse equilíbrio aí do corpo e da mente, dado então o janeiro branco como mês da saúde mental. Bom, era para mudar. Mudou. Não sei se... É o quê? Tá, meu marido falou que eu podia mudar para qualquer lado, que ele mudaria. Vou ter que mudar no computador. Bom, o mês... nós falamos então um pouquinho sobre a saúde mental. E aí eu venho perguntar para vocês, como que está? Como que está a sua saúde? Como está a sua saúde mental? Ou como você está? Porque quando a gente pensa em se cuidar, em autocuidado, é um pouquinho mais complicado, né? Olhar para a gente é difícil. Olhar para o que a gente sente é difícil. A gente tem aquele negócio de não, eu não preciso, eu sou forte, eu sei que dá, eu consigo. E aí, se você já parou para pensar em algum desses assuntos em relação à saúde mental, se alguma vez você já refletiu aí nos seus pensamentos, ideias e sentimentos, e se eles estão em harmonia. O que é estar em harmonia? Está de acordo, está caminhando tudo junto. Então quando a gente está caminhando ali com as coisas tudo junto, sabe, parece que está dando tudo certinho, está tudo se encaixando, é tudo tão bom, né? A gente não tem aquela sensação de desacordo, de desordem. E aquela sensação de desacordo, de desordem, o pessoal da música sabe bem
que significa isso? Se uma nota sai fora, saiu tudo fora. E assim a gente é na vida também, né? Na saúde mental, nas questões pessoais, financeiras, espirituais. Se uma coisa está em desordem, automaticamente as outras coisas vão estar também. É difícil estar uma coisa desorganizada e a outra estar organizada. Tá, agora eu aprendi. E aí a gente vem numa questão, se alguém sabe a diferença entre saúde mental, a gente vai falar um pouquinho aqui, da parte teórica, tá? Para depois entrar um pouquinho mais no entendimento aí da questão em si. Então eu coloquei aqui, se alguém sabe a diferença entre saúde mental, doença mental ou transtorno mental, a gente entende que quando a gente fala de saúde, a gente está falando sobre o que a gente tem de bom, e quando a gente fala de transtorno da doença, a gente fala da ausência da saúde. Basicamente é isso, né? Então a gente vivencia várias situações durante os nossos dias, durante a nossa semana, desde alegria, tristeza, frustração, e várias outras questões aí que a gente passa no nosso dia a dia que dá uma desestabilizada. E é como a gente lida com essas emoções que determina a nossa qualidade da saúde mental. Então isso que determina como que a gente vai estar ali mentalmente perante outras situações. Então a gente tem aqui falando um pouquinho sobre doença mental. Aqui está um pouquinho mais fácil de ler, mas eu acho que eu consigo enxergar lá atrás. Então, ao falarmos de doença, nós temos as causas. Melhor eu ler por aqui, para não se perder. Um padrão de sintomas e medidas terapêuticas padronizadas, como, por exemplo, doenças cardíacas. Então, se a gente fala sobre doença mental, a gente fala sobre um padrão, né, de causas para se chegar ali numa doença. Um exemplo disso são as doenças cardíacas, que são várias questões que determinam que você tem uma doença cardíaca, que podem ou não levar a algum tipo de cirurgia. Então, quando a gente fala de doença mental, a gente fala dessas causas aí para chegar a tal. Se a gente fala então de transtorno mental, o uso da palavra transtorno está relacionado com o conceito mais amplo de diagnóstico. Quando falamos de transtorno, nos referimos a uma trajetória diagnóstica, que varia bastante de pessoa para pessoa, multifatorial e com diversas formas de tratamento. Eu coloquei ali o exemplo técnico que vai ser falado para vocês ali sexta-feira. O Orlando vai estar falando sobre o TEG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Esse é um transtorno mental. O transtorno mental ele exige acompanhamento, ele exige medicação. Provavelmente ali o psiquiatra vai estar trabalhando junto com o psicólogo e ele vai estar passando ali as suas medicações. Então a gente vai estar tratando esse transtorno aí, que só já com o psicólogo ele já não está conseguindo mais, então ele avançou um passo à frente aí do cuidado e ele vai precisar do psiquiatra também para estar ajudando ele. Então isso a gente está falando sobre o transtorno mental. E a saúde mental, a gente contempla entre tantos fatores a nossa capacidade de sensação de bem-estar e harmonia, a nossa habilidade em manejar de forma positiva as adversidades e conflitos, o reconhecimento e respeito dos nossos limites e deficiências, nossa satisfação em viver, compartilhar e se relacionar com outros ou algo. E aí eu coloquei uma observação que não quer dizer felicidade constante. Muitas vezes as pessoas acham que, eu até sublinhei ali duas partes que eu acho muito interessante. E a primeira, eu gosto muito sobre respeitar os limites. Quando a gente tenta estabilizar essa nossa saúde mental, a gente esquece muito que saúde também é respeitar os nossos limites. E também validar o que a gente sente. E validar em que sentido? Porque não é todo dia que a gente está feliz. Então, se hoje eu estou triste, por que não validar isso? Hoje eu vou viver a minha tristeza e está tudo bem. Hoje eu estou muito feliz, então eu vou viver essa felicidade e também está tudo bem. Tem dia que você está com raiva e você tem motivos para estar com raiva e você vai ficar com raiva. A gente tem muita dificuldade em validar o que a gente sente, de tanto que a gente é oprimido. Então, assim, nós sentimos essa opressão de todos os lados. A gente sente essa opressão da nossa família, do nosso trabalho, a gente sempre tem que estar bem, a gente sempre tem que estar feliz, a gente sempre tem que estar dando risada. É tanta coisa que a gente ouve falar que, de certa forma, a gente acredita naquilo. Então, se eu não estiver realmente sorrindo, feliz,
validar o que a gente sente, a nossa forma ali de respeitar os nossos limites é algo muito importante para que a nossa saúde mental esteja estabilizada. Porque o que eu não sofro, eu guardo. E o que eu guardo vira dor de estômago, vira dor de cabeça, vira enxaqueca, vira insônia, vira várias outras coisas que a gente não consegue expressar, né? Então, quando as pessoas chegam, poxa, aí quando dói o estômago, a gente vai correndo procurar o gastro, né? Aí dói a cabeça, a gente vai correndo buscar o neuro, né? Sendo que o problema começou lá atrás, quando o nosso amiguinho psicólogo foi deixado de lado, né? Eu entendo que a área é uma área ainda não muito acessível a todos. É uma área um pouquinho mais difícil, o SUS não colabora muito com isso, mas é uma área tão importante que ali é o princípio, né? Eu sempre digo para todo mundo que eu converso que eu posso dizer que 100% dos problemas aí que a gente tem no corpo, eles começam aqui. Se a gente tem uma mente um pouquinho mais trabalhada, ou se a gente tem um acompanhamento que é onde que a gente reconhece os nossos limites, a gente consegue então manter aí essa ordem, essa tranquilidade para nós aí dentro do nosso corpo. Então, por que a gente tem tanta dificuldade em falar sobre saúde mental ou buscar algum tratamento? Por muito tempo, a loucura, ela era considerada ali, ela era associada a algumas questões, algumas não, a muitas questões negativas. Então, quando a gente falava sobre loucura, se a gente vai buscar lá atrás, assim, existiam os manicômios. Hoje existe uma luta contra esses hospitais, eles nem existem mais. Então, dentro dos hospitais, existem alas em que a gente consegue deixar ali as pessoas com algum tipo de transtorno psiquiátrico para estar ali recebendo também todo o apoio e assessoria necessária para que ele se sinta bem, não o excluindo. Então, porque antigamente era assim, existiam os lugares próprios onde as pessoas ficavam ali reclusas num lugar onde que não era limpo, geralmente, não era bem cuidado, onde eles eram jogados, eles eram amarrados. Recentemente eu soube de algumas coisas sobre alguns hospitais de muitos anos atrás, onde o autista ele ainda não era muito falado e as crianças elas eram amarradas, né, nos lugares e tratadas mesmo como loucas, que é muito, muito comum as pessoas falarem. E uma coisa que eu achei muito engraçada, porque desde pequena, para mim, quem tratava de louco era psiquiatra. Já numa versão errada, dentro do meu raciocínio. E aí, depois que comecei a fazer psicologia, as pessoas chegavam para mim, você trata de louco? Então, psicólogo também trata de louco. Mas não é sobre isso, tá? Nós não tratamos loucos, nós tratamos pessoas em algum tipo de adoecimento mental, que necessitam aí da nossa ajuda. E eu digo isso, viu, a todos, não somente quando a pessoa está ali precisando, e eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando a gente fala desse medo de buscar essa ajuda, de buscar esse tratamento, porque as pessoas têm esse preconceito. Se eu vou buscar um profissional de saúde mental, quer dizer que eu não estou dando conta? Quer dizer que eu sou um descontrolado? Quer dizer que eu sou um diferente na história? E eu não quero ser isso. Eu não quero chegar e as pessoas falarem, nossa, eu te vi no psicólogo, eu te vi no psiquiatra. Ainda bem que hoje isso tem sido um pouquinho mais, né, visto de forma mais tranquila. O psicólogo ele tem sido mais procurado, principalmente depois da pandemia, mas a gente vai chegar um pouquinho mais para frente falando um pouquinho sobre isso também. Então essas questões trouxeram aí muitos medos, né, para as pessoas em tentar buscar aí essa questão dessa ajuda psicológica aí do profissional. Como a saúde mental está no corpo e no meio, muitas vezes é concebida como uma fraqueza do sujeito, algo sobre o qual ele teria condições de atuar e não faz. Então assim, você pode, né? Você consegue, você não faz porque você não quer. Porque gericamente é só você querer e você tratar. Sim, existem muitas coisas que sim, você pode escolher ali se posicionar diante de tais situações para que elas não se prolonguem a se tornar ali algo muito maior e que você realmente não consiga já nem mais trabalhar junto com um profissional sem o auxílio de uma medicação. Então, a gente, no decorrer da vida, já ouviu muito disso, né? Depressão é frescura,
sempre cansado, só quer saber de comer e mesmo assim está triste. E quando eu falo de comer e ficar triste, porque comer geralmente é uma coisa tão boa, né? É uma coisa que eu gosto muito, ainda mais se for doce. Doce eu gosto muito mesmo. Parece que desce assim pra gente, já desce, parece abraçando o estômago da gente, trazendo uma felicidade, né? Então eu gosto muito. E aí a pessoa come mesmo assim, ela tá triste, ela tá pegando peso, tá sempre tudo muito difícil. E quando a gente olha, as pessoas levam dessa forma, as pessoas já levam isso de uma forma, nossa, é sério que você está fazendo tudo isso por causa disso? Nossa, é sério que precisava de tanto? Sim. É porque quando a dor é no outro e não é na gente, fica um pouquinho mais fácil de levar, né? Eu entendo também que tomar o lugar do outro em algumas questões é muito difícil. Mas se a gente não consegue fazer tal, então é melhor não opinar, né? Melhor deixar ali a pessoa dentro das suas limitações, levando da forma que ela consiga levar, porque se a gente não vai conseguir entender e ter a empatia para falar algo sobre, é melhor não falar, né? E aí eu trouxe uma frase que eu acho que vai trazer um pouquinho mais de compreensão para vocês quando eu falo de saúde mental. A frase é a seguinte: nossa, mas aquele menino tem tudo, por que ele está deprimido? E aí a gente troca a palavra depressão por câncer, e aí a gente fica assim: nossa, mas aquele menino tem tudo, por que será que ele está com câncer? Fez mais sentido? Quando a gente fala de câncer, dá até uma dosinha, né? Nossa, câncer, depressão também mata. Depressão também é grave. Depressão também causa sofrimento. Depressão também desgasta. Depressão também usa medicação que acaba com o corpo. É difícil a gente falar, quando a gente fala de saúde mental, e a gente tenta, às vezes, de todas as formas, tentar passar isso para as pessoas, e a gente fala de algo não palpável, e a gente está tão acostumado com aquilo que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir. Se você está um pouquinho deprimido, tudo bem. Mas se deu uma dor no braço, melhor a gente ir no médico, né? Essa dor está bem estranha. A gente tem tanta facilidade com isso, né? De buscar aquilo, porque eu estou sentindo ali, eu sei que o ortopedista, não sei, o clínico geral vai me ajudar nessa questão, né? A gente valida muito. E quando a gente valida muito, não valida muito na realidade, quando a gente não valida muito isso em nós, basicamente não vai ser validado nas outras pessoas e isso vai se tornar uma coisa muito superficial e vai passar e você não vai nem perceber. Então, quando você se dá conta do seu próprio problema, você vai entender então as questões, porque as outras pessoas também sofrem, sentem tanto por questões que aparentemente seriam tão simples assim. Vale a pena lembrar que boa parte da população está deprimida e ansiosa, mas não está internada, pois ainda consegue se submeter ao funcionamento da sociedade e frequentam o trabalho, a escola e outros lugares sem fazer grandes alardes. Então aqui a gente está falando de uma população ainda que se agarra nos últimos fiozinhos de sanidade mental, se é isso que a gente pode dizer, porque quando a gente conversa com uma pessoa e ela às vezes não consegue expressar o que ela está sentindo jamais em palavras, onde que ela já passou ali dos seus limites, em que ela está dentro de uma cobrança familiar, que a gente fala com o mundo adulto. Eu estou com uma crise alérgica desde ontem, que está me atrapalhando um pouquinho. Então a gente está falando então sobre o mundo adulto, que cobra ali 100% da pessoa em várias questões. Então ele cobra no trabalho, a pessoa tem que estar bem no trabalho, tem que estar bem na escola, tem que estar bem com os filhos, tem que estar bem com os amigos, com os familiares, onde que a gente é cobrado por todos os lados. Eu não posso me dar o direito de um dia não estar bem, outro dia não querer, de um dia não querer sair, de um dia não querer fazer, e as pessoas vão chegar e falar: nossa, mas para o outro não é necessário, mas ontem estava tudo bem. Porque é assim, quando a gente fala de saúde mental, tem coisas que elas mudam um pouquinho
o nosso sentido de ver as coisas, e tem dia que está tudo bem, tem dia que não está tão bem assim, né? Então essa cobrança aí, ela vem atrapalhando ali no nosso andamento e na nossa visão de mundo. Não feche os olhos, não buscar ajuda contribui para o agravamento do estado emocional, o que pode levar a pensamentos suicidas. Dentro da psicologia, a gente tem um termo chamado ideação suicida. A ideação suicida não é necessariamente chegar lá e falar assim: nossa, eu vou subir na árvore, vou amarrar uma corda no meu pescoço e vou me matar. Sim, você pode chegar nesse ponto. Mas o nosso corpo, ele luta todo o tempo para não morrer. Não sei se vocês têm essa compreensão, mas se você entra dentro da água, se você não sabe nadar, você afundou na água, automaticamente você quer sair dali o mais rápido possível, você já sai com o coração acelerado, você tenta de todas as formas tentar viver. Então, isso faz com que a gente tente a todo instante lutar pela vida. E as ideações e os pensamentos suicidas, eles, de forma não muito conscientes, assim eu posso dizer, eles levam você a: não vou comer hoje, mas amanhã também não, depois de amanhã também não. Automaticamente você está enfraquecendo o seu corpo. Faltando vitamina, não vou levantar, não vou comer, não vou caminhar, não vou tomar um solzinho, então já estou sem a minha vitamina ali do sol, não quero tomar banho, ali a falta de higiene no corpo é um ponto bem importante. E não porque a pessoa quer ficar suja ou porque a limpeza significa alguma coisa, mas aquela bagunça que está dentro da cabeça dela começa a ficar ali para o lado de fora. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas, quando elas não estão bem mentalmente, elas chegam um pouquinho mais cabisbaixo. Assim, superficialmente, grande parte das pessoas que estão próximas dessa pessoa vão conseguir identificar alguma coisa que está em desordem. Uma tristeza, uma apatia, um cansaço. E ali um profissional com uma visão um pouquinho mais aguçada, ele vai conseguir alcançar pontos ali um pouquinho mais específicos, né? Dentro dessas questões aí de ideações suicidas, de pensamentos suicidas, onde você vê que a pessoa está deixando de lado mesmo a saúde física já, porque a mental dela já se foi, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, já tive contato com pessoas que tentaram suicídio, e grande parte delas, né, fala muito sobre o bem-estar em tentar se matar, né? E o bem-estar que aquilo causa. E aí, eu conversando recentemente com um dos meus pacientes, e ele falou sobre isso, né, o quanto que aquilo era bom, né? Ele tentou ultimamente, já não é a primeira vez, mas tentou abordando os cursos, e o tanto que ele fala que aquilo é bom, que aquilo foi gostoso, vamos assim dizer. Então, quanto mais eu cortava, sentia dor no braço, mais tranquila a minha cabeça ficava. E aí eu falei assim, quando a gente está com a nossa saúde mental um pouquinho, né, cansada, um pouquinho desequilibrada, a gente chega nesse ponto, sabe? Aí eu tentei representar para ele, sabe quando a gente fura o dedo com uma agulha? Dói, né? Pontinha do dedo ali, as nossas extremidades, elas doem, elas têm mais terminação nervosa, então elas doem mais. Aí aquela pontinha do dedo, eu falei para ele, sabe quando você dói, né? E aí, se na mesma hora que está doendo a pontinha do dedo, tem alguém com uma faca e arranca a outra ponta do dedo, qual que vai doer mais? Aí ele falou, você vai arrancar com a faca. Eu falei, é exatamente isso. Então, quando a gente está tentando colocar uma dor em cima de outra dor, está falando que aquela dor está melhorando a outra dor, é só um caso físico, é uma matemática simples. É porque uma dor maior está substituindo uma dor que ali no momento se tornou um pouquinho menor. Então, a gente está fazendo o quê? A gente tenta substituir as dores. Então, quando a gente fala assim, nossa, estava doendo tanto, então às vezes assim, é uma angústia, é um mal-estar, mas de repente uma outra coisa ficou maior, então a gente tenta substituir dor com dor e a gente não busca um tratamento para isso. E era sobre isso que ele falava. Então, sobre esses pensamentos suicidas, são pessoas que tentam substituir dor com dor. E muitas vezes o corpo luta ali, ele está tentando mostrar que não, está doendo mais, não é por esse lado. Eu conheci uma pessoa que ela tentou se suicidar com medicamentos. Não foi a primeira vez também, mas ela tomou muita medicação. E quando ela tomou muita medicação, ela
ficou 5 dias em coma, mas ela voltou. Porque o corpo tenta, porque o corpo mostra, porque Deus fez o nosso corpo tão perfeito a ponto de mostrar até que ponto você está indo. Então ele deixa claro, não vai ser assim. E aí o corpo jogou para fora. Então, quando a gente fala sobre essas questões de saúde mental, são questões muito importantes. Infelizmente, pouco faladas. Pelo fato de ser pouco faladas, as pessoas às vezes não percebem quem está do ladinho aí, sofrendo de alguma forma e não conseguem. Diferente de quando nos sentimos bem, quando estamos com nossa saúde mental afetada, perdemos um pouco dessa flexibilidade na resolução de problemas. Não sei quem estava aqui sábado, mas foi uma partinha bem interessante do videozinho que a Dai colocou aqui pra gente. Quando a gente perde um pouquinho dessa flexibilidade, a gente está com a saúde mental um pouquinho afetada, porque quando a gente acorda bem, sabe aquele dia assim, hoje nada vai estragar meu dia? E realmente nada estraga? E parece que acontece um monte de coisa tudo ruim, e aí você fala, nossa, se fosse em outro dia, essas horas eu já estava chorando, já estava irritada, eu perdi o sono. Então quando a gente está com a saúde mental um pouquinho desestabilizada, eu falo um pouquinho, tá gente? Mas a gente está falando de saúde mental aí, talvez um montão. Eu falo um pouquinho por modo de dizer, mas quando a nossa saúde mental está afetada, a gente perde essa flexibilidade. Essa flexibilidade é o jogo de cintura, se assim eu posso dizer, para lidar com aquela situação. O carro quebrou, em vez de eu me descabelada, eu chorada, vamos dar um jeito, hoje eu vou caminhando, hoje eu vou de ônibus, fazer o que? Amanhã a gente vê isso. Então a gente tem essa flexibilidade, se a gente está bem, se a gente não está, a tendência, nossa, mais uma coisa, acumulou. O fato da gente se sentir desgastado em várias situações não está errado, porque realmente às vezes é um desgaste tão grande de vários acontecimentos que é difícil mesmo a gente ser resiliente ali dentro daquela história, a gente tentar sair daquilo. Mas quando isso é agravado com a nossa saúde mental desestabilizada, a tendência é ficar bem pior do que parece a situação. Passam a ter dificuldades com memória, presença, concentração. Então, memória, a gente perde um pouquinho a questão da memória. Eu tenho muito disso quando eu estou um pouquinho mais ansiosa, mais nervosa ou mais irritada. Eu me percebo muito, como profissional da área, a gente não fica só analisando outras questões, a gente se analisa muito também. Então, eu tenho muito disso dessa questão de memória. Se eu estou um pouquinho mais agitada, mais cansada, eu paro, eu estou falando e corto. E eu fico parada, tentando raciocinar na onde que eu parei, aí eu continuo, corta de novo. Então a gente fica tendo vários lapsos de memória, toda hora fica cortando. A gente não tem mais presença. Essa questão de presença é assim, estar presente de corpo, mas não de alma, assim. Às vezes a gente fica assim parado, e alguém está falando com a gente, faz tipo, tá tudo bem? Aí você fala, tá. Você parece que volta, sabe? Da onde você estava? As questões de concentração, então você está ouvindo, mas não está conseguindo absorver nada, porque a gente está ali no meio com a cabeça bem avoada ali, dentro dessas questões. Essa perda do prazer também é as questões de tipo, nada faz tanto sentido. Até a comida gostosa, o docinho, você come já não é mais tão agradável assim. São sinais de que a sua saúde mental está um pouquinho estabilizada, nós precisamos buscar aí uma ajuda profissional. Mudanças no comportamento, falta de apetite. Então, falei um pouquinho sobre comer, porque a gente parte ou para o lado de comer muito, ou para o lado de não comer, está sem fome, não estou afim, não estou disposto. Então, falo um pouquinho sobre essas questões da saúde mental. A pandemia. A pandemia ela foi algo que desestabilizou ali um tanto de população. E sobre a pandemia ela foi muito falada, A gente viu em jornais ali sobre as mortes, sobre os familiares chorando. E ali a gente viu pessoas que foram atingidas direta e indiretamente. E aí eu venho falar um pouquinho sobre mim e como eu fui afetada aí com essa pandemia. Dentro da pandemia muitas pessoas morreram, muitas famílias foram dizimadas. Graças a Deus, a minha não. Mas eu fui atingida de outra forma. O Marival ele é auxiliar de enfermagem, acho que todo mundo aqui já sabe, O Marival é auxiliar de enfermagem. E ano passado, nessa mesma data, ele estava em Chapecó, Santa Catarina.
Marival ficou lá por 4 meses em Chapecó. Foi o primeiro passo difícil. Então, quem é casado aí sabe como, não sei se já passaram aí tanto tempo longe, é claro que para alguns isso até é bom, né? Mas para mim nem tanto. Quem conhece, né, eu e o Marival sabe que a gente é bem grudadinho, né? A gente faz sempre as coisas muito juntos, assim. Então, nesse primeiro passo aí dele ter ido, para mim já foi um choque de realidade muito grande. Foram 4 meses que ele ficou lá, e dentro desses 4 meses ele veio uma única vez me visitar ali depois de 50 dias, e depois só quando ele voltou, e aí ele voltou de vez. Foram dias muito difíceis mesmo. E dentro dessa pandemia, onde outras pessoas eram dizimadas porque perdiam os seus familiares, eu, de certa forma, perdi um familiar de corpo presente para mim. Então, o Marival ter ido para lá, ele ocasionou um luto em mim. E aí eu comecei a ficar um pouco desestabilizada, tá? Queria muito também ter falado sobre o luto com vocês, que é um tema que eu gosto muito. O luto não é só sobre morte, tá? É sobre o que você perde, é sobre uma mudança, é sobre mudança de trabalho, são várias coisas. E aí eu entrei num processo de luto em que eu comecei a ficar com a minha saúde mental afetada. Eu engordei muito na época, eu lembro que eu comia muito. Eu não dormia praticamente durante as noites. Eu tinha um problema gigantesco de concentração. Eu estava no meu último ano de faculdade, eu tive muita dificuldade ali com a concentração. Teve um semestre, foi o penúltimo semestre da faculdade, foi um semestre muito difícil, que eu não sei nem como que eu passei, que, né, a gente via as coisas todas, né, bagunçadas. E aí o Marival estava lá em outro estado, linha de frente, cuidando ali da área do Covid, que ele foi justamente para isso para lá, pegou o Covid, ficou em isolamento lá. Então, assim, foram coisas que me desestabilizaram gigantescamente. Eu imaginei, né? E se morre? Como que eu faço? Eu não ia poder visitar, porque eles não deixavam entrar lá no hospital, era tudo muito, né? Que foi bem o foco da pandemia mesmo. E eu cheguei a um momento em que eu precisei reconhecer que eu precisava de ajuda profissional. E foi aí que eu iniciei a minha terapia, o meu processo ali junto com a minha psicóloga. Foram 2 semanas, eu tinha acabado de perder uma cachorrinha minha também, para quem me conhece sabe que eu gosto muito dos meus animais, então havia ali 1 semana que eu havia perdido minha cachorrinha, e o Marival foi 5 dias antes do meu aniversário, então foi uma junção de várias coisas que me fizeram ali ficar desestabilizada. E eu fui buscar uma ajuda profissional. Dentro dessa ajuda profissional, eu tomei medicação, eu fiz uma caminhada com uma psicóloga, foi uma caminhada de grandes descobertas, muito difícil no começo, porque eu já cheguei dentro de uma crise, e ali dentro desse processo todo foi um processo de conhecimento, onde eu consegui me tranquilizar, onde eu consegui me restabelecer. Foram alguns meses, depois de 4 meses o Marival voltou, e eu ainda fiquei mais 4 meses depois que ele voltou, para que eu pudesse me recompor ali por completo, para que eu pudesse ter alta. Então, ano passado eu tive alta ali da minha terapia dentro dessas questões de saúde mental. Eu falo isso por quê? Porque a pandemia trouxe várias questões de saúde mental para várias pessoas. Então, a gente não está falando só de quem perdeu um ente querido. A gente está falando de quem teve um familiar profissional de saúde que teve que ficar longe. A gente está falando sobre profissionais de saúde que também tiveram que ficar longe de outras pessoas. O Marival teve colegas lá que não aguentaram, teve colegas que surtaram, porque foi uma experiência muito pesada para eles que viveram isso ali bem pertinho mesmo, dentro da situação. Então, a pandemia, ela atingiu, de certa forma, a saúde mental de grande parte da população, se não todas. De uma forma ou de outra, alguém sentiu. Mesmo quem não tinha um familiar, mas que via as questões ali dentro do jornal, e aquilo assustava, e aquilo deixava a pessoa bem desesperada, se assim a gente pode dizer. E aí eu chego com uma pergunta. Nós falamos bastante sobre saúde mental, sobre todas as causas e tudo aquilo de ruim, né? Como manter ou como conquistá-la? Um ponto
ponto importante: a saúde mental não pode estar desconectada da saúde do corpo, porque saúde é uma só. E eu entendi isso bem ao pé da letra quando eu fui buscar minha ajuda profissional, onde eu tive que alinhar ali as questões de alimentação, exercício, uma caminhadinha, o dormir melhor. Então foram essas questões que começaram a ser alinhadas para que a gente pudesse caminhar melhor, se assim a gente pudesse, né, dizer. E aí eu trago os remédios naturais de Deus, porque, claro, dentro da sabedoria de Deus, Ele trouxe, eu digo que Deus é o nosso primeiro psicólogo, Ele entendia todas as questões ao pé da letra, e Ele deixou os nossos remédios naturais aí, são pontos muito importantes. Quando a gente fala da água, da hidratação, uma pessoa não hidratada é uma pessoa com pouco fluxo de sangue no corpo. E o pouco fluxo de sangue no corpo, ele não vai ali passear por todo o corpo de forma tranquila, ele vai dar mais trabalho para o coração, que vai desestabilizar também os órgãos que precisam ali do sangue para fazer essa manutenção, entende? Quantas questões que a água nos traz. O ar puro também, quando a gente fala dessa respiração, desse ar puro, que nós aí temos esse privilégio de morar mais no mato, onde a gente consegue ter esse ar um pouquinho mais puro, um ar mais saudável, para estar fazendo ali a nossa caminhada, mesmo no dia a dia, né? Quem mora um pouquinho mais na chácara, já abre a janela de casa, já tem aquele ar puro. A gente fala muito sobre alimentação saudável. Quando a gente está um pouquinho desestabilizado ali, como eu estava, a minha questão era com a alimentação. Então eu comecei a comer muito e eu só comia coisas não saudáveis. Porque as coisas não saudáveis no momento era o que me dava prazer. Então, quando eu estava ali na minha tristeza, ali, não comendo doce, ali eu fui engordando. Então a gente tem que ver também essas questões da alimentação saudável, porque quando a gente não substitui todas as vitaminas no nosso corpo, a gente também, tanto quanto a falta de água, desestabiliza ali várias questões. Exercício físico, claro, né, que o exercício físico ele tem que ser feito para a manutenção de músculos do nosso corpo, para um bom andamento ali, senão, se a gente não tem massa muscular, começam-se as dores de coluna, as dores nas pernas, os cansaços ali, os mal-estar. Então, a falta de sono também tem a ver com o exercício físico. A temperança, que é algo que eu gosto muito, né? E eu falo isso em tudo tem que estar equilibrado ali. É sobre esse equilíbrio que Deus fala pra gente, sobre equilibrar o nosso corpo com os nossos pensamentos, ou os nossos pensamentos dentro da nossa saúde mental, que é a questão de como eu vou lidar com aquela situação, como eu vou fazer aquilo não pesar nem muito para um lado, nem muito para o outro. Então, sobre a nossa temperança. Luz solar, é claro que a luz é muito importante, e eu falo isso porque geralmente uma pessoa que não está muito bem né, com as suas questões de saúde mental, ela tende a ficar um pouquinho mais recolhida. Geralmente é o que acontece com uma pessoa quando ela está em luto, né? Ela está mais recolhida, ela está mais triste, então ela prefere ficar em casa, ela prefere ficar sozinha, ela prefere ficar dormindo, então ela não coloca ali, não expõe seu corpo a esses benefícios, inclusive a luz solar, então ela perde vitamina, imunidade baixa, fica doente. Então, também são questões ali com a saúde mental. Confiança em Deus, é claro, que é algo que nós acreditamos muito dentro do que a gente acredita. A importância de ter Deus presente, de ter Deus constante dentro da nossa fé, da nossa forma de lidar e de enxergar a nossa vida, dentro de todas as outras questões que às vezes nos deixam ali desestabilizados, a entender que a gente tem um Deus que cuida de nós e já deixou esses remédios ali há muito tempo ali preparados, porque ele entendia a importância de se ter um equilíbrio entre o nosso corpo e as nossas questões alimentares. E eu falo que nunca hesite em pedir ajuda, e a terapia ela é importante, e eu digo como prevenção, né? Então, assim, é melhor prevenir do que remediar. Quem não trata a saúde, trata a doença. Eu acho que não é essa a ideia aqui. Então, façam terapia. É muito bom, é um autoconhecimento muito bacana. Eu sei que existem algumas pessoas que fazem e entendem a importância ali da terapia. Então, sobre saúde mental, eu termino a minha fala aqui. Espero que vocês tenham tido essa compreensão
mais bacana, de uma forma mais leve, sobre a nossa saúde mental e a importância de ter ela muito bem cuidada.